oração. Vamos falar com o Senhor na oração. Vimos a fome no passado, a fome no presente e a fome que há de vir. Então vamos abrir a boca e falar com o Senhor em oração. Nós recebemos a palavra e Deus está nos pedir para obedecer. Então vamos clamar ao Senhor, dizer: Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos para que verdadeiramente possamos ir com o Evangelho e partilhar o Evangelho com as pessoas, partilhar o Evangelho onde nós estamos, partilhar o Evangelho, porque a Bíblia vai nos dizer que os dias virão, diz o Senhor, que eu enviarei a fome sobre a terra. E não é a fome do pão ou da água, mas por ouvir a palavra de Deus. E a fome pela palavra já está sobre a terra. Já está sobre a terra. Por isso vamos orar. Quando as pessoas não têm a solução, então eles vão andar de um lugar para outro, de um lugar para outro. Eles perdem tanto tempo, perdem talento, perdem recursos e buscando a solução. Mas na verdade Deus nos fez para ser a solução para eles. Por essa razão é que nós devemos ter. Há um senso de urgência. E Deus está nos a cumprir para ir e pregar a palavra. E se nós não vamos com o Evangelho, pessoas começarão a andar daqui para aqui à procura de solução e à procura da resposta. Então, em Provérbio 11, versículo 26, nós devemos levar esta palavra. Nós devemos ir e pregar a palavra e ensinar acerca do caminho de Deus, a salvação que nós temos privilégio para receber. Devemos dar a outra pessoa. Deus não estará feliz com as nossas ações. Devemos continuar e pregar e dar a palavra. Deus usou alguém para pregar a palavra para ti. Alguém veio e te falou acerca de Jesus Cristo. Foi assim que creste. Foi assim que foi transformado. Agora que conheces o Senhor, é a tua vez de levar a palavra a eles. É a tua vez de dizer acerca do Evangelho, para que a mesma graça, a mesma salvação que chegou para ti, possa também alcançá-los. Esse é o que nós devemos fazer. Devemos ir e pregar o Evangelho com os pecadores, com nossos vizinhos, com nossos colegas e com parceiros de negócio. Devemos ir e pregar o Evangelho para ele. Qualquer lugar onde estivermos, Deus nos chama a tomar essa responsabilidade. Assim como alguém partilhou a palavra para conosco. Lembramos da história dos 4 leprosos em Samaria. Havia falta de comida, mas eles foram ali procurando algo. Então eles acordaram para a realidade e disseram: nós não podemos manter aqui, vamos avançar. Então não temos nada para comer, estamos a morrer. Então os leprosos decidiram quebrar o protocolo e foram e partilharam a palavra. Então nós também devemos ir e pregar o Evangelho de Cristo com as pessoas que lá fora estão. Porque eles precisam de Evangelho, eles necessitam de Evangelho. Todos nós temos a oportunidade de partilhar o Evangelho bem fácil. Temos vizinhos, temos colegas no escritório, temos famílias e temos pessoas que não nasceram de novo e são pessoas que estão tão perto de nós. Devemos ir a eles para pregar o Evangelho de Cristo. Vamos orar junto. Pai Celestial, nós queremos te agradecer nesta tarde e obrigado pela chance que nos dá para pregar o Evangelho com as pessoas à volta de nós. Oramos, Senhor, que onde nós falhamos, onde que falhamos em fazer o que deve ser feito, por favor, perdoa-nos.
E nesta noite, Senhor, nós acordamos para fazer a obra que queres que façamos em nome de Jesus. Obrigado por usar o nosso Pai no Senhor e todos nós andaremos na obediência e a palavra do Senhor prosperar em nossas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. E toda a igreja diga amém. Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico, porque obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo está interessado nisto, porque esta é a tua obra, é o teu trabalho, é a tua palavra que tem nos dado. Senhor, pedimos para que nos conceda a mente presente e a alma, o espírito, e assim como estamos presentes no corpo. E oramos, Senhor, com que a tua palavra possa fazer bem em todas as vidas, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, todos quantos estão cá no centro, e abençoa a todos em todas as localidades, todas as igrejas, todos os grupos, todos em qualquer nação conectado conosco. Abençoa a todos através da sua palavra. Obrigado pela resposta da oração. Em nome de Jesus nós oramos. Deus te abençoa, podeis assentar. Eu quero vos dar bem-vindos ao nosso estudo bíblico. E nós estudamos a Bíblia para um propósito. E, na verdade, quando nós olhamos pela palavra Bíblia, B-I-B-L-E, nós temos aqui a instrução básica antes de deixar o Egito. Esse é que é o significado para eles, para Moisés e para o filho de Israel. Eles tinham que ter uma instrução básica, ou básica instrução. E também, eu posso dizer também para o faraó e para todos. Depois dos filhos de Israel deixarem o Egito, eles sentiram que eles também devem deixar e seguir a eles. O faraó devia parar, ele deveria estudar a palavra. Então a Bíblia é a instrução básica antes de deixar o Egito. Então, se eles pensassem acerca disso, todas as instruções básicas que Moisés tem concedido, eles não iriam buscar possuir os filhos de Israel no Mar Vermelho. Mas, como eles negligenciaram essa instrução básica antes de deixar Egito, essa é a razão pela qual o que custou o seu problema. Eles morreram e afundaram ali e perderam na eternidade. Então, os filhos de Israel propriamente deveriam perceber que Moisés começou a instruí-lo. Então, apareceu para eles no capítulo 4, que nós já estudamos. E agora nós chegamos no capítulo 5, e continuando o capítulo 5, Moisés tem concedido uma instrução básica antes de deixar Egito. E tem também no capítulo 12, ele tem nos dado algo muito sério, a base, o botão e a essência das instruções necessárias. Como é que deveriam matar o cordeiro, como é que deveriam aplicar o sangue e manter dentro de casa para que o anjo da destruição não os destruísse, não os matasse. Então eles fizeram bem. Por quê? Porque eles ouviram, eles aprenderam e eles obedeceram às instruções básicas antes de deixar Egito. Agora, para nós que cá estamos nesta noite, não estamos mais no Egito, mas estamos cá nesta terra. E os estudos que nós continuamos a receber nos dá as bases, instruções básicas antes de deixar a terra, antes da morte, antes de deixar este lugar, para ir ao grande além. É o que nós necessitamos, porque é o que nos traz as informações abençoadas, trazendo vidas eternas. Esse é o significado da palavra Bíblia. Se nós queremos ter a vida eterna, a salvação, nós devemos ter as instruções abençoadas que nós necessitamos para que nos traga vida, vida eterna. Eis a razão pela qual nós sempre cá estamos
E aqueles que continuamente aparecem cá, Deus os abençoe. E aqueles que apenas começaram a ver, mantenham continuando cá, porque é o que nós precisamos. As instruções básicas antes de deixar o Egito, ou antes de deixar a terra. E aqueles que estão à espera do arrebatamento, antes que o arrebatamento aconteça, quando Deus vai tirar os seus filhos da terra, deste mundo, os levados ao céu, ele vai dizer assim também, sempre estaremos com o Senhor. Portanto, nós precisamos dessa instrução básica antes de deixar a terra, para que no fim possamos também ser arrebatados. Nós continuamos com essa instrução básica até hoje. Vamos começar por Êxodo capítulo 5. O título da mensagem de hoje é o grande confronto entre o Todo-Poderoso e o monarca arrogante. Êxodo capítulo 5, estamos a observar verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Olha verso 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha verso 3. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deus dos Hebreus nos encontrou. E aqui está a dizer: permita que vamos 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e ele não venha sobre nós com a pestilência ou com a espada. E nós vemos aqui que Moisés obedeceu ao Senhor. Ele encontrou com Arão e ambos foram ali e falaram com os filhos de Israel e demonstraram a obediência e sinais e maravilhas e milagre que Deus tem dito Moisés e tem mostrado também a Arão, e Arão mostrou aos filhos de Israel. E também no capítulo 4, os filhos de Israel ficaram felizes porque Deus lembrou deles. Assim como lembrou de Abraão, lembrou de Isaac e lembrou também da aliança e enviou libertação a eles. Então Moisés poderia até pensar: ok, é tão fácil ir instruindo os filhos de Israel, dizendo-os: o Deus da misericórdia, Deus de poder, Deus de milagre tem aparecido. Então agora eles vieram a Arão, eles vieram ali, e Moisés foi a Faraó e declararam para Faraó o que Deus tem dito: deixa ir o meu povo. Agora, para a surpresa deles e para o desespero, Faraó disse: eu não sei o que está a falar, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei os filhos de Israel partirem. Então eles voltaram a dizer a Faraó: é o que o Senhor tem nos dito. Ele nos enviou. Então a contenda começou, o confronto de poder. Poder de Deus Todo-Poderoso e o poder do rei ou do monarca arrogante. Então, nós temos o estudo nesta noite, mas qualquer coisa que aconteceu, Deus, nosso Criador, nosso Senhor, o Todo-Poderoso, ele sempre vencerá. Para Israel ele venceu, e para ti ele vencerá em nome de Jesus. Então esteja sempre ao lado de Deus.
não importa o que Faraó poderá dizer, que ele é filho do anticristo e os anticristos que não hão de vir. E quando chegará o fim, é o que o anticristo também fará. Ele sentará no lugar de Deus, proclamando que ele é Deus. Então, ele quer se compelir o povo de Israel e todo o resto do mundo para servi-lo. Mas no fim, lembra que Deus vence sempre. O grande confronto entre todo-poderoso e o monarca arrogante. Esse é o título. 3 pontos nós vamos considerar. Ponto número 1, o ministro nomeado pelo Todo-Poderoso. Número 2, o homem arrogante para a aflição. Ele pensou que afligiria o povo de Israel, mas na verdade ele trouxe o plano para afligir o filho de Israel mais do que todos. Por quê? Porque ele estava lá para a aflição, mas ele próprio agora estava ali para a aflição final. Olha, agora ponto número 3, o Moisés ofendido em angústia. Moisés esqueceu o que o Senhor tem lhe dito do início, que Faraó não deixaria o povo ir com facilidade. Deus tinha que manifestar sinais, milagres, maravilhas do céu e eventualmente fazê-lo cair, eventualmente quebrar os seus ossos de rebelião antes que ele deixasse o povo de Israel partir. Então, como Moisés esqueceu que não seria uma tarefa fácil, que apenas é ir e passar e que Faraó ouvisse, ele ficou angustiado e ofendido, porque o povo de Israel disse que estão em grande angústia. Voltando para número 1. Número 1, o ministro nomeado pelo Todo-Poderoso. Deus tem apontado a Moisés 3 pontos, vamos ver aqui neste primeiro ponto, o mandato do Senhor para Moisés. Número 2 é o ministério de Moisés ao longo da sua vida. Deus não deu um tempo de limite para dizer: Moisés, estou a te chamar agora e tu tens 40 anos de idade, eu posso trabalhar contigo mais 10 anos. Não. É para a vida. O mandato que ele recebeu, o ministério que ele recebeu é para a vida. Olha, número 3. Número 3 é a mensagem dos ministros para os perdidos. A mensagem dos ministros para os perdidos. Voltando ao número 1, um mandato do Senhor para Moisés. Êxodos capítulo 3, estamos a ler verso 9. Êxodo 3, 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, no verso 10, aqui está um mandato: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, os filhos de Israel, Deus decidiu tirá-los do Egito. Sempre lembra dos mandatos. Não podemos ser carregados por qualquer outra coisa que eventualmente poderá acontecer. Então, a vara tornou na serpente. Esse não é o ministério final. Não é o mandato final. O que ele viria fazer é que ele tinha que ter certeza. Seja o que viria a acontecer, o povo de Israel tinha que sair do Egito. Então poderá providenciar águas da rocha ou fazer com que o maná desça do céu. Poderá conhecer todos os nomes e títulos de Deus. Ele usa Jeová, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Shaddai. Pode conhecer todas as teologias,
Mas qualquer teologia que conheces e qualquer revelação que obtiveste, a coisa final é traga-os fora do Egito. Então, este é o mandato que nós temos hoje. Salmos 103, nós estamos a ler verso 6. O Senhor executa justiça e juízo para todos quantos são oprimidos. Então, é o que Deus estava fazendo. Ele estava executando a justiça e juízo para os filhos oprimidos em Israel. Olha, verso 7. Ele fez conhecer o seu caminho a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. Deus revelou para Moisés: aqui está a razão pela qual que eu te chamei. E quando tu chegares ao faraó, estas são as palavras que deve dizer. Então permaneça e continua nessa mensagem até que tires o povo do Egito. Então o objetivo final era tirar o povo da escravidão. Então Isaías 63, estamos a ler verso 11. Isaías 63, verso 11. Todavia se lembrou dos dias da angústia de Moisés e do seu povo, os dias de antiguidade. Então, dizendo: onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Então, Moisés deveria marcar isto no seu pensar, nas suas orações, no seu ministério, nas suas pregações. Tudo quanto ele fez com os egípcios, com os mágicos, com todos, ele tinha que tirá-los do Egito. Então, qual é o que era o objetivo? Então, os tirou ali, passando pelo mar, com os pastores do seu rebanho. Onde está o que pôs no meio deles o seu espírito? Ele não poderia fazer isso pela sua própria força. E nós não podemos tirar pecadores do mundo e trazê-los para Deus, trazê-los, estabelecê-los no reino de Deus, pela nossa própria força. Mas Deus nos dá o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que dá o testemunho no nosso coração que somos filhos de Deus. Nós somos santificados, é o Espírito Santo. O Espírito Santo enfatiza e estabelece a santidade no nosso espírito. Somos batizados no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos empodera, nos encoraja, nos aconselha. Ele nos dá o Espírito Santo. Então, por causa disso, somos capazes de carregar a obra de Deus. E que Deus tem nos dado um mandato. Olha, verso 12. E aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés. Então, aqui ele fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno. Então, aqui está um mandato. Devemos lembrar. Oséias capítulo 12, versículo 13. Em Oséias capítulo 12, versículo 13, nós temos o versículo 13. Por um profeta, Deus tirou Israel do Egito, por meio de profeta. Esse é o ministério do profeta. É tirar o povo do mal. É remover o povo do pecado, da poluição e também das corrupções que há no mundo. Então, o ministério de Moisés como profeta, nós vemos aqui que pelo profeta, então o Senhor tirou o Israel do Egito. E por um profeta, ele foi guardado. Então, o ministério do profeta, o mandato que havia sobre Moisés, não parou. Quando os filhos de Israel saíram, ele tinha que preservar o povo, para que o povo não voltasse ao Egito, ou voltar à corrupção, ou voltar à idolatria, ou voltar às obras da carne. Então, pelo profeta, eles saíram
e pelo profeta, eles foram preservados. Então, olha, número 2. Número 2 é o ministério de Moisés em toda a sua vida. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para o ministério durante toda a nossa vida. Quando Deus dá o Espírito Santo, Ele te envia com um mandato para trazer o povo do mundo, tirando do pecado, tirando do mal e trazê-los ao reino de Deus. Não é apenas uma obra de um ano, não é uma obra de uma década, é uma obra de toda a nossa vida. Então, nós vemos em Êxodo 3, versículo 17, Êxodo 3, verso 17. Então, aqui nós vemos, portanto, eu disse, faz-vos subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, então, do Amoreu. E a última parte diz, a terra que flui com leite e mel. Tira-os da terra do Egito e traga-os aí. Então, não é suficiente que nós pregamos a palavra, pecadores saem do pecado, eles vêm a Salvador. Cristo tem a vida eterna, a vida completa e a vida abundante, uma vida vitoriosa e vencedora para todos quantos saem e vêm a Deus, e o ministério continua. Há uma salvação e também há uma discipulação. Enquanto o povo vai seguindo ao Senhor, a discipulação continua até que eles conheçam o seu direito e a sua abundância que Deus tem o chamado a fazer. Olha, capítulo 6, versículo 13. Então Deus falou a Moisés e disse-lhes, e deu-lhes mandamento para filhos de Israel. Deu-lhes. Então, aqui nós vemos aqui que o Senhor lhes deu aqui algo perante tudo isso, perante Jesus. Então, pregue a palavra dentro e fora do tempo. Dentro e fora do tempo devemos pregar a palavra. Deves repreender, reprovar, exortar com doutrina e com longanimidade. Por quê? Porque o tempo virá quando as pessoas não querem mais ouvir a doutrina sã. Eles vão virar os seus ouvidos às fábulas e saindo da palavra da salvação. Então, mas tu vai dizer, continua na obra de um evangelista. Faça a obra do evangelista e cumpra com teu ministério. O professor, o ensinador da palavra, devemos tirá-los do Egito e ensiná-los a palavra, o caminho e o desejo de Deus. Deus concedeu ali a orientação para os filhos de Israel e para todos, para tirar dali o povo de Israel da terra do Egito. E tira-os fora. Olha verso 20. Em verso 20, Arão, nós vemos aqui verso 20, Arão tomou por mulher a Joquebede. E então Deus também tinha dito, tira os filhos de Israel da terra do Egito, de acordo com o seu exército, de acordo com a sua tribo. Arão, Moisés, não tinha que ir para os filhos de Israel para brincar com ele, para divertir. Eles estavam debaixo de opressão, eles estavam preocupados, cansados, eles estavam em desespero. E não é para ir lá como ministro, para entreter os filhos de Israel. O que eles deveriam fazer é falar com ele e pregar a eles e fazê-los desejar sair do Egito e vir e servir ao Senhor e fazer uma festa ao Senhor.
É a mesma coisa que Deus nos chama. Nós somos pastores, pregadores, ensinadores da palavra de Deus. Ele nos dá apóstolos. Eles dão alguns como profetas, como evangelistas, e dão alguns como professores e ensinadores para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoando a obra do ministério. Portanto, nós trazemos. Então, o ministério não é para brincadeira. O ministério não é para exaltar Moisés ou Arão. Não é para exaltar o homem ou o pregador. É para trazê-los fora do Egito. João capítulo 15, verso 19. E se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas, como não sois do mundo, assim eu tenho escolhido, estirado do mundo. Portanto, o mundo vos odeia. O ministério de Cristo é para trazer o povo, o pecador, fora do Egito, fora da corrupção do mundo, fora dos pecados comuns do mundo, fora das práticas malignas, e para trazê-los ao Senhor com uma vida transformada, uma vida mudada, assim como o Senhor Deus do céu tem dado o ministério a Moisés. Então o Senhor vai dizer: tira-os dali. Então, aqui refere a Cristo também. Quer trazer os filhos de Israel e a dizer as minhas palavras, pregar as minhas palavras. E a sua palavra vai os tirar desse mau caminho. É por isso que Jesus disse que eu vos escolhi. Eu vos escolhi do mundo. Se o nosso ministério, as nossas pregações, se o nosso ensinamento, o nosso programa, se não traz pessoas, não tira a pessoa do pecado, do mal, não tira as pessoas do mal, nós não estamos a cumprir o nosso chamado. O chamado é tira-o dali. Segundo os Coríntios, capítulo 6. E nós estamos a ler verso 17. Em verso 17, nós temos aqui, então, saia no meio dele. Então, é o que o pregador deve enfatizar. É o que o evangelista deve enfatizar. É o que os ganhadores de alma devem enfatizar. A dizer, saia no meio deles. E sejais separados, digo ao Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verso 18, e eu serei vosso pai. Ele não é o pai para as pessoas que continuam no seu pecado, aqueles que continuam nos seus males, aqueles que não deixaram a corrupção do mundo. Eles devem arrepender e devem vir ao Senhor. E dizem, a minha vida tem mudado. E há uma grande mudança. Há uma grande mudança desde que eu nasci de novo. Grande mudança. As coisas que habitualmente fazia, eu não faço mais. E os lugares que eu antes ia, não vou mais. Os vestuários que eu vestia, não visto mais. E o que eu bebia, não bebo mais. E aquilo que eu fumava, não fumo mais. Há uma grande mudança quando nós nascemos de novo. É o que Deus espera de cada um de nós. Ele nos salva depois de sair do Egito. Então, serás filho de Deus e tu serás meu filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, estamos aí para o número 3. Número 3. Então, a mensagem dos ministros para os perdidos. A mensagem dos ministros para os perdidos. Em Lucas, capítulo 7, tu a ver versículo 27. Estamos a ver Lucas 7, 47. Eu digo, assim eu te digo,
Então, aqueles que muitos pecados são perdoados, muito mais ama. Lucas, estamos aqui a ver 7, versículo 47. E aqueles que pouco ama, pouco perdoa. Então, Jesus estava ali na casa deste homem, porque ele foi chamado ali para jantar. E aquela mulher sabia que Jesus Cristo estaria ali. Então, ela foi com convicção do seu pecado. E ela não foi lá sorrir, não foi alegrar, não foi brincar. Jesus, eu vim para te ver. E eu deixei uma boa vida, vida prazerosa, para te ver. Não. Quando ela viu a Jesus, se nós alguma vez já vimos a Jesus na nossa vida, então vemos quão santo e celestial ele é e quão terrível e pecador nós somos. Então isso quebrou o coração dela. Então ela chorou e dobrou. As lágrimas vieram, caíram no ombro de Cristo. E Cristo disse, por causa da tristeza do pecado, por causa da realização. Então, aqui está o que Jesus Cristo veio para fazer. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E a quase tenta dizer, então muitos pecados seus eu perdoo. Olha, verso 50 vai dizer, e disse a mulher, a tua fé te salvou. Vá, essa é a palavra, vá, essa é a obra, vai em paz, vai com perdão, vai com a salvação, vai na paz de Deus. Sendo justificados pela fé, nós temos a paz com Deus. Então, vemos em João 7,17, como Jesus veio para chamar todos os pecadores. E Jesus disse, aquilo que o Pai me enviou a fazer aqui na terra nós chamamos pecado, acima do pecado, chamamos mal, reino das trevas, para o reino das trevas, mas eram todos chamados pecadores. E a eterna construção do reino de Deus está diante de nós. Então nós vemos aqui o versículo seguinte, santifica-os completamente, porque a tua palavra é a verdade. E assim como o Pai me enviou Jesus ao mundo, e mesmo agora eu envio ao mundo. Jesus veio os mesmos pecadores. Agora ele mandou para voltar. Então eu deixo meu discípulo em seu lugar. Então ele veio para tirar os pecadores do mundo. O mundo do pecado, o mundo da bebeira, o mundo do mundanismo, o mundo da idolatria e o mundo das obras da carne. Então, assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Não é suficiente dizer que eu prego o Evangelho. O fim disso, o fim dessa mensagem é para trazer os pecadores fora do mundo. Então, no capítulo 20, ele vai dizer, seja a ti de acordo com meu Pai tem me enviado, e mesmo assim, então enviou. Então, o ponto número 2, nós estamos no ponto número 2, é o homem arrogante para a aflição. O homem arrogante para a aflição. Ele era um homem que causava aflição ao povo de Deus. E que era a aflição no corpo desses homens, que a aflição que Deus não tem colocado. E quando o filho de Israel, quando perceberam que isso é errado, eles disseram, Moisés, vê o que você fez. E deixa-me sozinho. Então, deixa-me embaixo do tirano. Deixa-me embaixo da escravidão. Deixa-me embaixo da escravidão. Então, vamos manter debaixo da aflição. Há pessoas hoje que vão dizer, ok, quando a aflição vem, a primeira coisa que eu faço, quando a opressão vem,
eles vão dizer, oh, é do Senhor. Não, não é do Senhor. O desejo de Deus é que possamos sair da opressão, sair da aflição. Se há alguma opressão, alguma aflição, é a aflição de Faraó tem trazido. Ele vai nos dizer também em Êxodo capítulo 5, lendo versículo 2. Êxodo 5, versículo 2. Então Faraó disse, quem é o Senhor? Para que eu o escutasse, para que eu o obedecesse e para deixar Israel ir. Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Isaías 48, lendo o versículo 10. Isaías 48, lendo o versículo 10, vai dizer, na verdade, eu tenho refinado, não com ouro, eu tenho te escolhido no cair da aflição. Deus dos céus escolheu aqueles israelitas, estando eles na fornalha do fogo. E vimos esses povos hoje, então não é o seu desejo que eles lembram e permanecem na aflição. Muitos são afligidos da carne. E muitas são aflições dos justos. Por quê? Porque Deus quer que eles sejam afligidos? Não. Porque Satanás é Satanás. Faraó é Faraó. A opressão do inimigo é a opressão do inimigo. O que ele fez, esses opressores, o que eles fizeram, esses tiranos, não é o desejo de Deus. Se eles estivessem fazendo o desejo de Deus, Deus não puniria. Se eles estivessem obedecendo ao Senhor e dizer, o povo já dizer, quando essas calamidades vêm, é o desejo de Deus, por que Deus vai punir o povo que faz a sua vontade? Não, não é a vontade de Deus. Então, ele estava carregando simplesmente o plano, o projeto que trouxe Satanás. E ele está a dizer no verso 11. Então, ele vai nos dizer aqui, no verso 11, por mim, que o meu nome não será poluído, e eu não darei a minha glória a ninguém. Então, aqui está a contenda, aqui está a luta, aqui está o desafio. Então, o homem arrogante, então o homem sentiu que ele poderia usar e receber a glória de Deus. Ele não pode receber. Isso, o caminho de Deus prevalecerá. Olha, três coisas aqui. Número um, nós estamos a ver aqui nesse segundo ponto. Então, a subjugação. E número 3, estamos a ver a dureza do homem antes de perecer. Vamos voltar para o ponto número 2. Ponto número 2. Êxodo capítulo 5, verso 2, novamente. Ele está a dizer, Faraó disse, quem é o Senhor? Vê orgulho, soberba. Quando a palavra de Deus vem ao pecador, eles declaram a palavra de Deus para arrepender e sair do pecado, para que a iniquidade possa sair. Muitos vão jetar a cabeça, quem é o Senhor? É o que Faraó andou a dizer. Quando Deus diz, sai do caminho maligno, arrepende deste mal e abandona o pecado, antes que o julgamento venha sobre ti, alguns vão jetar a cabeça de quem é o Senhor, enquanto estás a segurar filho de Deus, estás a segurar filha de Deus, estás a segurar algum crente debaixo da escravidão, debaixo da opressão e debaixo de qualquer tipo de sofrimento. E a palavra de Deus vem para ti e vai dizer, eu sei que ela é tua esposa,
mas essa opressão não vem de Deus. Arrepende deste mal. Então você vai balançar a tua cabeça e dizer quem é Deus, porque poderá até não pensar. Poderá até dizer, ok, quem é pregador? Quem é pastor? Quem é Moisés que está a dizer, lembra, quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse, qualquer que vos receber, recebe também a mim. E qualquer que vos rejeitar, também me rejeita. Que me resiste, também vos resiste, também me resiste. Qualquer que vos rejeita, também me rejeita. O homem poderá pensar que ele está a rejeitar a Moisés, mas ele está a rejeitar a Deus. Os pecadores, o marido tirano, poderá pensar, eu não vou seguir o conselho de nenhum homem. Eu não vou seguir o conselho e a pregação de ninguém. Ele poderá pensar que ele está a rejeitar o pastor, ele está a rejeitar a Deus. Ele está a rejeitar a Deus. Então, é o que Faraó fez. Ele está a dizer, quem é o Senhor para que eu possa obedecer a sua voz para vos deixar partir? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Nabucodonosor fez a mesma coisa. Olha Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 15. E agora, se vós estiveres prontos, e quando ouvirdes o som da trombeta, dos tamborins, quando ouvirdes o som de salteiro e da harpa, e de todos os tipos de música, então músicas de idolatria, deves dobrar o joelho e adorar a imagem que eu tenho feito. Agora, se esqueces se esqueceres de teu Deus e o Criador dos céus e da terra, e me fazer o número 1 dobrar a mim, então ele está a dizer, mas se vós não dobrares, serás lançado na mesma hora ao fogo ardente. Ao fogo ardente, olha isso. Olha isso. Ele está a dizer, quem é esse Deus que possa me vos livrar da minha mão? Mas glória a Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles conheciam o Senhor, eles viram o Senhor, e Deus tem revelado, nós conhecemos a história. Eles negaram a Nabucodonosor e obedeceram ao Deus Todo-Poderoso. Eles foram colocados no fogo, a aflição, mas Deus os tirou da aflição. Deus vai te tirar da aflição. Número 2, nós estamos a ver agora, número 2, nesse segundo ponto, a sua sugestão sob forte pressão. O povo de Israel não entenderam que Deus enviou Moisés e Arão a eles para que eles declarassem a mente de Deus, o mandato do celestial para eles, e assim sairiam da dureza e da escravidão. Mas depois que Faraó ouviu, Faraó ficou furioso contra Moisés e contra Arão. E ele começou a dizer, quer que o povo deixe o trabalho dado a eles. E às vezes nós estamos a falar acerca de Deus que te apareceu, que nós não conhecemos. Olha, Êxodo capítulo 5, estou lendo versículo 10. Êxodo 5, versículo 10. E aqueles homens que estavam sob a responsabilidade do povo, verso 10, então saíram os atores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Verso 11,
e de vós mesmo e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Nada diminuirá do vosso serviço. E então a situação tornou mais quente. Sabe, às vezes, antes de nós nascermos de novo, nós estávamos com nossos pais e fazíamos aquilo que era nos comandado a fazer. Vai aquele papai idólatra, traga isso para mim, nós vamos, nós voltamos e nós damos a ele. Eles vão dizer, estende a tua mão, eles querem fazer alguma marca na tua mão e passar alguma coisa preta de ocultismo, você submete, mas agora converteste e agora conheces o único Deus, Deus dos céus, Jesus Cristo, o teu Salvador e o teu Senhor. Quando tu fazes Cristo teu Senhor e o Salvador, não pode dizer que Ele é o meu Salvador apenas e Ele não é o teu Senhor, não. Esses dois títulos andam juntos. Ele é o teu Salvador e Ele é teu Senhor. Com agora Ele é teu Senhor, Ele é teu controlador, Ele é o teu diretor, Ele é quem te direciona, Ele é quem te orienta. Então, depois de nasceres de novo, o papá aqui na terra, ou mamã aqui na terra, não pode dizer, vai fazer isso, você tem que dizer não, sinto muito, mas não posso fazer isso novamente. O que isso significa? Eu nasci de novo. O que isso significa? Significa que aquilo que eu antes fazia, eu não posso mais fazer esses males. E a perseguição poderá começar. A repreensão poderá começar. Aflições poderão levantar. A ira poderá levantar. É assim. Para os filhos de Israel, depois que a mensagem foi dada a eles alegraram com a mensagem que Deus os visitou. Agora, Faraó reagiu. Ele trouxe aflição para o povo e trouxe a pressão sobre o povo. Então, isso acontece que às vezes é a esposa que veio conhecer ao Senhor e voltas para casa, coisa agora é diferente. E agora antes convidavas, porque teu marido está a dizer, ele não está satisfeito com uma só mulher. Então, agora por causa do medo, você permitia todas essas mulheres para vir cá e dava chance para fazer toda a lixeira que eles querem fazer. Mas agora na insiste de novo e vai dizer, eu não posso mais aceitar nem te assistir nisso, eu não posso te apoiar nisso, não posso concordar mais com isso. Então o homem traz a perseguição contra ti. Então, agora quando vais a estudo bíblico e quando deixas lugar onde antes estavas, que não te aproveitava espiritualmente, agora tu vens ao Senhor. Quando chegas em casa, o marido fecha o portão, fecha a porta e você vai batendo a porta, ele vai sair e diz, eu não te disse, eu não gosto disso, que tu vais àquele estudo bíblico de aprofundamento da vida cristã. Eu vi efeito na tua vida. Podes ir a outra igreja, ir a outras comunhões, ir a outros lugares, mas não essa igreja. Mas já decidiste, é o que eu vou fazer. Por quê? Eu vi o caminho da vida. Eu vi a transformação. Eu vi que Cristo agora vive em mim. E por causa disso, eu tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por causa disso, a perseguição poderá levantar e aflições poderão começar. Mantenha ali, Deus vai lutar a tua batalha. E segundo Coríntios capítulo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, lendo verso 16. E por causa disso, nós não desanimamos. Perseguição, nós não desanimamos. Não desfalecemos. A aflição de Faraó, não desfalecemos.
ataque de família, desentendimento de famílias e a má interpretação acerca da experiência da nossa salvação, nós não desfalecemos as nossas tribos e somos membros da sociedade ali e domingo à tarde e vocês têm que ir lá ir para a reunião tribal. Mas agora a coisa que eles estão a discutir e da seca da bebida e da festa e todas as coisas para os mortos, há mudança na tua vida, há transformação na tua vida. E por causa disso, a aflição levanta. Está tudo bem quando comparas aquilo que aconteceu com Paulo, apóstolo, depois nascer de novo. Qualquer desafio que está a passar agora é uma aflição básica. Então, aqui já dizer, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso de glória excelente. Não vai manter para sempre. As pressões de Faraó que colocou sobre eles é por um tempo determinado. Resiste à aflição e ataque. E isso trabalha para nós para um peso eterno e glória muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, aquilo que nós vemos são temporais. Aquilo que você sente, as dores que tens, as confusões que poderão levantar, e a opressão, o desentendimento que eventualmente poderá levantar, por favor entenda que todas essas coisas são temporais. Contudo, aquilo que nós não vemos são eternas. Nós estamos a observar número 3. Número 3 é a teimosia. Número 3, nesse segundo ponto, é a teimosia dos odiosos antes de perecer. Então, Faraó pensou que ele tinha o dia, ele tinha a palavra final. Ele pensou que tinha autoridade final sobre a sua vida ou sobre a vida do povo. Então, como ele tinha um pensamento errado, essa é a razão pela qual ele manteve na teimosia. Pessoas teimosas são ignorantes. Faraó era ignorante daquilo que haveria de acontecer e aquilo que eventualmente aconteceria e o sapo que encheria todas as casas e o gafanhoto que enchia a casa, as moscas. Ele não sabia o que Deus iria fazer. As águas transformariam em sangue, ele não saberia. Ele não saberia que o fogo desceria dos céus juntamente com pedra e gelo, destruía todos. O homem era ignorante quanto ao poder de Deus. Como a escuridão cobriu a terra, o sofrimento, por causa da sua teimosia e a dureza do coração, todas as pessoas sofreram na terra do Egito por causa da sua mente de pedra e o comportamento maligno, da sua ignorância. É por isso que ele foi teimoso. O que é que faz a pessoa ser teimoso? É que eles são ignorantes. A sua ignorância que Deus está a ver. A sua ignorância que Deus vai punir, vai julgar. E Deus vai punir o pecado. Eles pensam que Deus não está a olhar para isso. Eles pensam que Deus não está a ver. E Deus está a deixar cada um fazer o que quer fazer cada dia. Não. A teimosia vem porque eles são ignorantes quanto à presença eterna de Deus. Provérbios 29, lendo versículo 1. Provérbios 29, lendo versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Por que que ele endurece? Por que que ele endurece o pescoço?
porque é o pescoço que muda a direção da cabeça. Então, quando ele está a ir nessa direção, ele não está a ver o que está por detrás, nem o que está de lado, nem o que está para seguir. Então, nós não podemos tornar a cabeça desse lado ou daquele lado, porque o pescoço está preso. Então, essa é a teimosia e a dureza do coração. E aqui vai dizer, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Então, é o neo que aconteceu com Faraó. Moisés continuou sempre dizendo a palavra. Então, deixa o povo ir. Deixa o povo ir, para que sirvam o Senhor. Deus criou o povo para si próprio, para que servissem ao Senhor. Deus não criou o povo para ser o teu escravo. Então, para que eles viessem construir para ti. Mas o homem não sabia como dobrar o seu pescoço, como tornar. Então, é claro que ele pereceu. Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel 4, 37. E agora vai dizer, agora pois eu, Nabucodonosor, depois de 7 anos que ele tornou o animal, e aqui depois da sua mente, do seu cérebro, a sua faculdade pensativa tornou-se no cérebro do animal, depois de comer capim como animal, depois que divinamente ele foi humilhado, 7 anos de humilhação. Então, ele tinha o pescoço erguido no capítulo 12, 3. Mas no capítulo 4, quando chegou, no fim do capítulo 4, ele aprendeu a dobrar. Ele disse, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele pode humilhar aqueles que andam na soberba. Então, aqui está. Aqueles que andam na soberba. A esposa não é apenas levantar os ombros. A soberba e o orgulho. Deus diz assim, faz isso. Vai dizer não. Vai desse caminho. Se essa é a última coisa que alguém tem que fazer para entrar nos céus. Não vou fazer. Não vou fazer. Esse é orgulho, esse é soberba. Alguns vão dizer, ok, se esta é a última pregação que ele vai pregar, ok, não quero isso. Eu não quero que eu pense que eu estou a submeter a ele. Se ele é o único que tem a mensagem que abre a porta do céu, esquece acerca disso, eu não farei. Essa é a soberba. Então, se ela é a única, agora pensa acerca disso. A minha esposa está a me ver. Então ela descobriu o caminho para o céu, o caminho para a glória. Aquilo que eu não sabia por mim próprio na Bíblia, a mulher pensa acerca disso. Vem para te dizer, este é o caminho. Então, se esta é a última voz que vai me mostrar o caminho para o céu, eu rejeito. Esse é soberba. Aquele que anda na soberba, Deus é capaz e Deus vai humilhá-los. Então, nós devemos arrepender da teimosia e arrepender da soberba e orgulho, arrepender do pescoço erguido e o coração de pedra. Ponto número 3. Ponto número 3. Nós agora estamos a ver o Moisés ofendido em angústia. Voltando a Êxodo capítulo 5, lendo versículo 19. Êxodo 5, 19. E então os oficiais do filho de Israel viraram-se em aflição e viram-se aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos,
da tarefa do dia, do seu dia. Verso 20. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó. Verso 21. Verso 21. Disseram-lhe o Senhor: atente sobre vós e julgue isto, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Dando-lhes a espada na mão para nos matar. Verso 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que me enviaste? Moisés propriamente ficou aborrecido, ficou ofendido por aquilo que está acontecendo com o filho de Israel. E o filho de Israel estava na angústia do espírito. Olha, 3 pontos aqui. Número 1. Homens angustiados e assustados acusaram seu líder. Número 2. Ofendido e esquecido, Moisés perguntou ao Senhor por quê. Número 3. Eterno e fiel, o nosso Criador é o Senhor de todos. Voltando nós ao número 1. Homens angustiados e assustados acusaram o seu líder. Nós vimos em capítulo 5 do Êxodo, versículo 21. Versículo 21. Então disseram a eles: o Senhor julga entre nós e ti. E julga por quê? Porque tu fizeste nosso cheio repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para matar, para nos destruir. Então, por causa da angústia, por causa da opressão, das aflições que vieram sobre eles, mais do que todos os outros tempos, eles acusaram o seu líder. Sabe, nós devemos aprender. Não podemos fazer isso. Olha para todo o caso. Olha para Faraó. Você conhece o caráter de Faraó? Moisés não fez ele fazer isso. Quando ele estava afligindo o povo de Israel, Faraó, no capítulo 1, Moisés nem estava ali, nem estava nascido. E quando Faraó veio e disse que tem que jogar os bebês no rio, Moisés não estava lá, ele não era o originador disso. Então, Faraó, é o seu caráter. Não acusa a pessoa errada. Mas, às vezes, quando há angústia, nós ainda podemos ter um olhar melhor, uma capacidade de refletir melhor. Então, vamos ler agora Salmos 119, verso 143. Salmos 119, verso 143. Angústia e tribulações tomarão conta de mim, mas ainda o seu mandamento é o meu deleite. Então, podemos ter uma melhor atitude, podemos olhar ainda para o nosso Deus e lembrar todas as grandes ações do Senhor, todas as coisas melhores e coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. Então, quando o faraó é faraó, deixa o faraó ser faraó e deixa Deus ser Deus. Deixa o opressor ser opressor, deixa Deus ser Deus. Deixa os desviados serem desviados e deixa Deus ser Deus. Não diga por causa do falar do faraó, da atitude de faraó,
da soberba de Faraó e da pressão e a rebelião e a desobediência dos vigiados, então está a acusar a Deus ou acusar o homem, a mulher de Deus. Não, Faraó é Faraó, Deus mantém Deus. Quando nós olhamos aqui esse verso novamente, verso 143, aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Olha o verso seguinte, verso 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me a inteligência e viverei, e eu viverei. Então, esse mesmo Salmo, olha o versículo 60, Salmos 119, verso 60, vai dizer: apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Faraó, faça o que queres fazer. Vigiados, façam o que querem fazer. Opressores, fazem o que querem fazer. Mas a tua concentração não é Faraó, a tua concentração não é Herodes, a tua concentração não é Nabucodonosor, a tua concentração é o Senhor teu Deus. Então, aqui está a dizer: apressei-me, não me detive a observar os teus mandamentos. Verso 61, bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. Da tua lei. 62, à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Veja número 2. Agora, número 2. Ofendido e esquecido Moisés perguntou ao Senhor por quê. Porque quando nós fazemos questões que não deveriam perguntar ao Senhor: por que me enviaste? Por que me disseste para dizer a Faraó? Por que eu vim ao filho de Israel para dizer-lhes isso ou aquilo? Quando nós fazemos isso, nós esquecemos alguma coisa. Número 1, esquecemos quem Deus é. Ele é Deus, ele pode te enviar numa era e nem te deixar saber o que tudo quanto vai acontecer. Ele é Deus. Ele fez que o seu único filho sofrer na cruz do Calvário, morrendo no Calvário, a uma morte cruel. Se ele permitiu isso para a salvação do mundo, por que Deus pergunta por quê? Se ele permitiu tudo isso na cruz do Calvário, tudo isso na crucificação, tudo isso para os pregos entrarem nas suas mãos e nos seus pés. Quem és tu para fazer Deus questões? Por que me enviaste? Por que permitiste isso? Moisés esqueceu daquilo que Deus tem lhe dito muito antes. É por isso que ele começou a perguntar a Deus por quê. Estamos a ver capítulo 3 do Êxodo, verso 19. Esse é Deus falando a Moisés. E eu tenho a certeza que o rei do Egito não te deixaria ir. Olha, verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Moisés esqueceu isso. Quando Deus te chamou, Deus disse: o ministério não vai ser um ministério fácil. O pregador ouve esta palavra, pastor ouve esta palavra, evangelista ouve esta palavra, aquele que está a ouvir, escuta. Deus está a te dizer é o que vai acontecer. Deus te chamou para o caminho do céu, para fazer isso, para fazer aquilo, para preparar o povo para os céus. Deus sabe tudo isso. Deus sabe que tudo foi sacrificado, tudo foi para mostrar o caminho e como entrar nos céus
e alegrar os céus para sempre. Não há dúvida nisso. Deus sabe, ele veio para ajudar, ele veio para estabelecer, ele veio para fazer eles ter a comunhão com Deus, que eles vão ser bons contigo. Deus não disse que eles vão ser bons contigo. Lê a tua Bíblia novamente. Deus te envia como ovelha no meio dos lobos. Os lobos querem destruir as ovelhas, querem comer as ovelhas e querem destruir as ovelhas. E Jesus disse: é o que eu estou a te enviar. E falou outra vez, disse: eu te envio como ovelha no meio dos lobos. Ele está a dizer: eles vão te perseguir. E vão pensar que quando estão a perseguir, que eles estão a fazer serviço de Deus. É o que Jesus já disse. Quando ele chamou a Paulo, ele disse a Paulo: eu estou a te enviar. Eu estarei contigo, vou te livrar da mão do rei e dos gentios para quem eu te envio. Mas ele disse que haverá perseguição. O Senhor avisou que haveria aflição. O Senhor avisou que se aqueles obedeceram a minha palavra, vão obedecer a tua. Mas se eles me rejeitaram, vão também te rejeitar. Alguns poderão também te rejeitar. Se fizeram isso para ali, se ele fez isso para a raiz da árvore, fará também para a árvore. Agora, quando Moisés esquece que haveria aflição, haveria perseguição, haveria pressão. Agora, é o esquecimento de Moisés que faz nos perguntar ao Senhor: por que eu posso, eu não posso, por quê, por quê? Então, olha isso novamente. Deus disse a Moisés: eu tenho a certeza que o rei do Egito não vai deixar o povo ir, exceto pela mão poderosa. Verso 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferrei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois o deixarei ir. Olha, capítulo 5. Agora, todas essas maravilhas não aconteceram. Moisés já esqueceu. Deus disse a Moisés que ele não vai te deixar ir, mas eu estenderei a mão, farei todas as minhas maravilhas. Então ele vai dizer aqui, depois disso vai te deixar ir. Olha, verso 21. Verso 21. Ele vai dizer: e eu darei graça a este povo, diante dos egípcios, e acontecerá que quando sair, não saireis vazios. 1 Samuel, capítulo 6, 1 Samuel 6, nós estamos a ver verso 6. E aqui está a dizer: por que pois endureceis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado mal, os não deixaram ir, e eles não se foram, Então ele fez maravilhas. Depois do Senhor fazer grandes milagres de julgamento, foi quando o homem deixou o povo partir. Agora, e Moisés deveria lembrar disso e não esquecer. Evangelistas, quando está-se a confrontar com dificuldade no caminho, Jesus disse: todo lugar onde entrares, se são um povo de paz, então a paz virá sobre eles. Mas também alguns que são povo que são de tribulação, povo de confusão. E quando fores, agora, ponha lá, sacode o pó da tua sandália. Então, todos é o mesmo. O reino de Deus será pregado. Jó capítulo 9. Jó 9, versículo 4. Ele é sábio, esse é Deus é sábio no coração e forte no poder. Quem poderá endurecer o seu coração contra o Senhor e prosperar? Ninguém. Faraó não vai prosperar, endurecendo o coração. Egípcios não vão prosperar, endurecendo o coração.
Herodes não vai prosperar, endurecendo o coração. Nabucodonosor não vai prosperar, endurecendo o coração. Nenhum homem em nenhuma geração nunca prospera, endurecendo o seu coração. Vamos agora para o número 3 agora. Ponto número 3. Ponto número 3. Eterno e fiel, o nosso Criador é o Senhor de todos. Êxodo 6, verso 1. Êxodo 6, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Deus tem a palavra final. Eu disse que Deus tem a palavra final. Deus agora chamou Moisés e disse: Moisés, você está triste, você está ofendido, estás na angústia, estás atribulado, estás a questionar por que não, por que sim. Olha para teu Deus, porque Ele tem a palavra final. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Israel sairá do Egito. Faraó gostando ou não, os mágicos gostando ou não, descrentes gostando ou não, Israel sairá do Egito. A igreja sairá deste mundo. O arrebatamento tomará lugar. O mundo gostando ou não, o anticristo gostando ou não, tradição das igrejas acreditando ou não, haverá arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados, estaremos com ele na nuvem e para sempre estaremos com o Senhor em nome de Jesus. O mundo gostando ou não, o povo que Jesus morreu para salvar, eles sairão do pecado, eles sairão da maldade, eles sairão do mundo. E mesmo que colegas, os parceiros do pecado, eles querendo ou não, ou querem assegurar o povo que Jesus morreu para salvar. E aqueles que estão a pecar na sua ignorância, a palavra virá para ele e eles sairão do Egito, sairão da obra da carne e sairão do pecado e serão salvos em nome de Jesus. O nascimento de Jesus neste mundo não vai ser em vão. A morte de Cristo na cruz não será em vão. O chamado, a consagração de Cristo para salvar o mundo não será em vão. Satanás não pode assegurar o povo que quer servir ao Senhor. Diabo não pode os fazer cair. Eles querem servir ao Senhor, Satanás não pode te impedir. Famílias não podem te impedir. Vilas não podem te impedir. Tua tribo, tua tradição e religião não podem te impedir. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não prevalecerá. Dá-me um grande amém. Então o Senhor disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Os expulsará. Agora, será que eles saíram do Egito? Responda-me, será que eles saíram do Egito? Será que tu saíste do mundo? Será que eles vão te trazer novamente para o Egito? Então levanta, põe de pé na oração, fala com o Senhor.
e diga ao Senhor: Deus tem a palavra final. Nenhum faraó, nenhum demônio, nenhum poder das trevas, nenhum tirano, nenhum teimoso, nenhum resistente, nenhum mágico, nenhum poder das trevas, nenhum poder no mato, nenhum poder nas águas, ninguém vai te mover. Deus declarou: sai. Então Deus tem a palavra final. Põe de pé e fala com o Senhor em oração. Fala com o Senhor em oração. Há uma contenda, há uma luta entre Deus Todo-Poderoso e o monarca arrogante. Há orgulho, há soberba. Eles pensam que você decide estar salvo, alguma coisa está a te impedir. Quem são eles? Ninguém pode te impedir. Nenhum arrogante, nenhum resistente, nenhum poder do inferno. Deus tem um amém final na tua vida. Fala com o Senhor em oração e submeta completamente ao Senhor. Submeta completamente ao Senhor. Fala com o Senhor em oração. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Quer ouvir a tua súplica. Faraó não estava quieto, assim como nós estamos quietos na sua aflição. O povo de Deus não pode ficar quieto. Será que estamos a orar? Será que nós estamos a submeter nossa vida ao Senhor? Faraó não tem a palavra final na tua vida. Nenhum ataque do marido ou da esposa, nenhum ataque dos familiares, nenhum ataque do mundo, eles não têm autoridade final na tua vida. Nenhum deles. Será que somos crentes que Deus enviou? Somos crentes que Deus escolheu? Nenhum vizinho, ninguém poderá te impedir. Ninguém poderá bloquear o teu caminho. Deus trouxe a salvação. Ele te deu um mandato. Faça isso. Quando pregas, pregas para trazer os pecadores que possam sair dos seus pecados, para tirá-los da mão do diabo, para tirá-los da escravidão, tirá-los da escuridão para a luz do Senhor. Este é o mandato que Deus te deu. Não vai brincar com os pecadores. Tira-os do pecado. Tira-os da maldade. Ora, fala com o Senhor. Faraó não estava quieto. Ele não estava calado. Ele estava usando toda a sua força. Não pode estar calado e quieto na aflição, no ataque, em bloqueio. Clama ao teu Deus. Foste chamado do mundo. Respondeste ao chamado. Ouviste a palavra de Deus. Qual é a tua decisão? Quando é que decides abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu quero andar contigo. Eu quero andar na tua presença. Já é o tempo de submeter. Deus quer te tirar das trevas para a luz. Há um faraó espiritual que ainda está a resistir no mundo. Espírito dos egípcios ainda estão a operar no mundo. Mas Deus está a dizer: agora verás o que ele fazer a Faraó. Mas a decisão também parte de nós. O desejo de sair do Egito. Venha ao Senhor. É o tempo de dizer ao Senhor: eu submeto. Eu abro o meu coração. Eu arrependo dos meus pecados. Eu venho ao Senhor. Não quero viver mais no mundo do pecado. Eu quero andar no caminho da salvação. Quero ser uma nova criatura. Ora,
os que estão nos ministérios, há lutas, há ataques, há desafios, mas nosso ministério como pastores e evangelistas traga-os, tira-os do Egito e traga-os ao Senhor. Tira-os do mal. Fala com o Senhor em oração. A graça de Deus, o Espírito de Deus estava sobre Moisés. O poder do Espírito Santo virá também sobre ti. Será que estamos a evangelizar, estamos a pregar, estamos a ensinar? Vamos suplicar a Deus em oração. Essa é a mensagem da cruz. É a mensagem de Cristo. Deus perdoa, Deus dá libertação, Deus resgata. Esse é o tempo que há fome e sede pela palavra. Abra o teu coração. Permita Cristo entrar no teu coração. Como Deus tem enviado a Cristo, Deus também nos envia. Deus também nos envia. A tua mensagem terá algum valor quando dizeres aos pecadores: sai do mundo do pecado. Quando concluis com a mensagem da graça de Deus que salva, os pecados são perdoados e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Israel saiu do Egito, seja qual for a tua luta, resistência de qualquer espírito, qualquer resistência, sairás. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de excelente glória. Não desista, não volte atrás, não conceda ao ponto. A graça de Deus tem se manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando que renunciar à concupiscência mundana, sirvamos a Deus neste presente século, justa, sóbria, piamente, aguardando a bem-aventurança, o aparecimento e a esperança da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, a fim de suportar todas as coisas. Ora e fala com o Senhor. Prendeste segue de Faraó, o homem arrogante. Por que não oras? Diga ao Senhor. Todo orgulho no coração, soberba, resistência contra a palavra de Deus. Ele foi humilhado. Deus abate ao soberbo, aqueles que blasfemam, que trazem palavra de ofensas. Esse espírito de Faraó não pode ter lugar em nossas vidas, nem na igreja do Senhor. A arrogância, a teimosia. Quem é este homem, quem é esse pastor que está a dizer? Ele está a falar segundo a sua vontade, eu não vou obedecer. Faraó pensou que estava a rejeitar a Moisés. Não sabia que estava a rejeitar a Deus. Qualquer um que Deus tem colocado como líder está a determinar e declarar a palavra e orientação. A humildade de Deus deve estar em nosso coração ao submeter. Não podemos dizer que também somos líderes e que também temos o Espírito de Deus e que também podemos fazer a nossa vontade. Moisés obedecia a palavra de Deus, Arão obedecia a palavra de Moisés e Arão falava com Faraó. Mas Faraó não obedeceu, por isso que foi humilhado. Daniel ouvia de Deus, falava Nabucodonosor, ele foi teimoso, então foi humilhado. Deus quebra orgulho e soberba no coração, para que essa natureza maligna de Faraó não esteja em nenhum de nós.
Porque Deus resiste ao soberbo e dá a graça aos humildes. Ora, Jesus não era assim. Jesus amava, havia humildade, havia submissão. Se somos como Jesus, devemos ter um espírito quieto, um espírito manso e humilde, submisso, obediente. Se somos como Faraó, se temos atitude e comportamento como Faraó, as nossas ações vão nos trair. Deus resistirá a nós. É o tempo de voltar ao Senhor. Deus te chamou, ouviste a palavra, algo tocou no teu coração. É o tempo de dizer ao Senhor, não vou resistir à tua palavra, eu submeto, eu abro o meu coração. Eu quero seguir o teu caminho, quero seguir o teu conselho, quero seguir tua vontade. Agora, se mantiveres na opressão, no pecado, na maldade, então o juízo de Deus virá sobre ti. Certamente não escaparás do juízo de Deus. Oprime o marido, oprime a esposa, oprime a irmão dentro da igreja, porque escolheram o caminho e a vontade de Deus. Então o juízo de Deus virá. A ira de Deus levantará. Faraó foi ignorante e teimoso contra o poder de Deus. O homem que muitas vezes é repreendido, resiste e dobra a sua cabeça e submete a outras coisas, não a Deus. Essas atitudes não vêm de Deus. Vamos ser obedientes, vamos continuar na oração e não ser e nem ter uma atitude contraditória à palavra de Deus. Aprendemos como andar, como vestir, como comportar, como viver. Se somos verdadeiramente cristãos, filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, a nossa vida deve mostrar o estilo da vida que há em Cristo. Todas as instruções que são concedidas, vamos obedecer. Siga o Senhor. Não vamos ter o coração, a mente e a boca para criticar. Vamos dizer, Senhor, muda o meu coração e a minha atitude. Eu não posso ser mais o mesmo. Não posso andar e ter o mesmo comportamento. Ora, fala com o Senhor. Não permita com que as aflições te impeça de andar com Deus. Não acusa os líderes. Veja o que eu estou a passar. Veja a minha situação. Ouviste a palavra de Deus, obedeceste, acreditaste na palavra de Deus. E aqueles que te perseguem não foram enviados pelos líderes. Aqueles que falam mal de ti não foram enviados pelos líderes, mas eles são maus, não acusam a liderança da igreja. Não seja esquecido. Lembra da promessa. Deus já nos avisou antes que haveria ataque. Aquele que quer viver piamente em Cristo padecerá perseguição. Padecerá, não esqueça disso. Qualquer um que decidiu levar a cruz
padecerá perseguição. Mas lembra que Jesus, pelo gozo que havia proposto, desprezou a afronta, suportou a cruz. Considerai, pois, aquele que sofreu tais perseguições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçamos em nossos ânimos. Ele resistiu, ele sofreu, ele foi perseguido, e disse que não é o mestre maior do que o Senhor. Se perseguiram o Senhor, perseguirão a nós. Mas se ouviram a palavra do Senhor, ouvirão a nossa palavra. Habita fielmente. Deus é fiel. Ele tem a palavra final na tua vida. Não está acabado. Não está terminado. Ainda sairás do Egito. Lembra desta graça de Deus. A graça de Deus que te salva. A graça de Deus. Esta graça de Deus vai te assegurar, vai te estabelecer. O que Deus te chamou para fazer, o ministério que Deus te deu, a revelação que Deus te deu, pode haver perseguição, ataque e repreensão. Mas Faraó querendo ou não, amigos querendo ou não, famílias querendo ou não, o que Deus determinou, ninguém pode reverter. O que precisas apenas de mais graça. E Deus dá abundante graça. Ora, não fica calado. Desafios virão. Faraó gritou bem alto. Não colapsa, não cai, não treme, não desiste, não tenha medo. Volta a Deus em oração. Ele é quem sustentou e fortaleceu Moisés. Então ele vai te fortalecer, te firmar, salvou Israel, vai também te salvar. Não fica calado. Vai a Deus em oração, ora, fala com o Senhor. Peça que Deus possa fortalecer, guardar-te no caminho da salvação. Querendo os egípcios ou não, manterás salvo. Todas as contradições do mundo não poderá te impedir. Em nome de Jesus, nós oramos. Pai Celestial, nós te agradecemos porque nos deste essa básica instrução que traz a vida eterna. E nós oramos que todos nós receberemos, acreditamos e mantivemos, ó Senhor, nesta graça do Senhor. E teremos a graça para ver como o Senhor quer que vivamos em nome de Jesus. Não há medo, não há queda, nem fracasso. Não há tremor. Agora, pela tua graça, todos nós iremos firmar. Firmar no caminho, no chamado que tem nos concedido, em nome de Jesus. Os anos passados, nós colapsamos, caímos, fomos covardes debaixo do tremor do Faraó e descendentes de Faraó, mas agora, neste novo ano, com a nova aliança que tens conosco e para nós, coragem agora já veio, confiança agora já veio, convicção agora já chegou, e vamos fazer firmar e nunca dobrar a Faraó, em nome de Jesus. Agora nós cremos e nós sabemos que o Senhor tem a palavra final sobre a nossa vida. Seja Faraó querendo ou não, gostando ou não, como tiraste o povo de Israel debaixo da fornalha do Egito, todos nós estamos fora de todas as poluições do mundo, toda a pena de destruição e punição do mundo, toda a aflição do mundo, todas as doenças do mundo,
toda a opressão e perigo do mundo, em nome de Jesus. Garante a cada um de nós mais graça, mais poder. E aonde nós estávamos com medo, agora não há mais medo em nós. Envia o teu povo na paz de Deus. Envia o teu povo na pureza pelo sangue de Jesus Cristo. Tem comprado-nos. Ou envia o teu povo no poder do Espírito Santo. Tem nos enviado para evangelizar. Tem nos enviado para declarar a tua palavra. E oramos que trará multidão do Egito. E fora do mar, fora da escravidão do mundo, e vamos discipulá-los e colocá-los no reino de Deus em nome de Jesus. O teu povo irá com grande poder, grande exército. Vai diante do teu povo e deixa que eles trazem vitórias do caminho e testemunho de vitória, de triunfo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos.